O tema de hoje é sobre o egoísmo. Eu sempre falo nas minhas palestras, quando a gente fala sobre emoções, sobre aquelas emoções mais pesadas, né? Sobre a ira, o medo, a tristeza. Eu sempre começo falando que Deus nada cria de inútil. E Deus nada cria de inútil mesmo, né? Então o tema sendo de egoísmo, eu vou começar com essa linha de raciocínio. Eu começo perguntando, o que é que tem de útil nesse sentimento que tanto complica a nossa vida? Porque egoísmo complica muito as nossas relações, não é mesmo? E se foi Deus que tudo criou, e se Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, na sua perfeição, Ele sabe, né? Ele sabe tudo, Ele domina todos os conhecimentos, por que Ele colocou esse nefasto componente ali na nossa estrutura? É o que nós vamos juntos aqui analisar hoje. O conceito no dicionário é de fácil compreensão do egoísmo, né? Egoísmo é o apego excessivo aos próprios interesses. É um comportamento da pessoa que não tem em consideração o interesse do outro. É uma atitude daquele que busca se sobrepor sobre o interesse do outro. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 913, Kardec questiona, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Ou seja, qual que pode ser o mais básico, o mais extremado dos vícios? E os espíritos respondem, já disse muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos, lá está o egoísmo. É aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição ainda nessa vida, da perfeição moral, deve extirpar este sentimento em seu coração, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade, né? E ele neutraliza todas essas qualidades. Sendo, pois, o egoísmo a base para tantos vícios, qual a sua utilidade qual a utilidade desse sentimento em nós? E o Kardec, nas obras póstumas, ele discorre bastante sobre esse assunto. E lá ele sintetiza qual é o significado, qual é a função desse sentimento. Ele diz, o egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm uma razão de ser, porque Deus nada cria de inútil. Ok? Nós já falamos. Né? Esse sentimento, encerrado em seus justos limites, é bom em si. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Ocorre o mesmo com todas as paixões. De nenhum modo Deus criou o homem egoísta ou orgulhoso. Criou o simples e ignorante. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso. O instinto que Deus lhe deu, ele transformou aquele instinto de conservação e aí ele se transforma num homem egoísta. Então vamos juntos analisar como é que ocorre esse desvirtuamento. Em que momento que nós desvirtuamos esse sentimento que lá atrás tinha essa função de ser um instinto de conservação. Eu confesso, quando eu comecei a estudar sobre egoísmo, e em todas as palestras, todos os livros, tudo que eu lia falava, a função básica do egoísmo é o instinto de conservação. Eu não entendia muito bem, falava, mas aonde é que está essa ligação com o instinto de conservação? Porque com relação ao medo, com relação à ira, a gente estudou aqui, está ligado sim a um instinto de conservação bem nitidamente, né? O medo nos livra de um risco, né? A ira nos livra de um descontentamento que leva o animal, né, lá primitivo, a realizar as suas necessidades. Mas quanto ao egoísmo, eu não conseguia perceber em que momento que ele está tão ligado a essa conservação, né? Então, vamos lá. A natureza nos mostra uma cadeia progressiva com estágios evolutivos em todas as áreas, seja no reino animal, mineral, nas plantas, nos organismos, nos sistemas mais complexos. Nós vemos esses estágios evolutivos se sucederem no tempo, se sucederem em
estruturas, trazendo estruturas mais aprimoradas, que faz com que a gente entenda aquele momento lá atrás, que às vezes a gente olha e fala, mas isso daqui parece que não está certo, esse mecanismo aqui, essa fase anterior, será que Deus errou? Não estou entendendo, por que isso, né? É que às vezes esses ciclos se dão em momentos muito extensos. Tem ciclos que levam séculos, milênios, ciclos evolutivos. Então a gente não percebe às vezes que aquele posicionamento anterior vai levar a uma evolução naquela estrutura. A gente não consegue perceber esse contexto crescente, porque a gente só analisa às vezes aquele foco. Então, é mais ou menos assim, como eu já disse da última vez que eu estive aqui, que a lagarta, o que ela chama de fim de mundo, o sábio chama de borboleta. Porque a lagarta, na sua ignorância, ela não percebe que aquele processo que está ocorrendo ali, e nem eu, se alguém não me contar, se eu estou olhando na minha ignorância, eu não sei que ali está havendo uma transformação, eu vou ver aquele bicho se inculpando, colocando, parando, hibernando, eu falo, morreu, é o fim. E se eu continuar a observar, eu vou perceber que vai sair dali uma linda borboleta, né? Uma borboleta que vai dar asas àquela lagarta. Então, é a finalidade do processo que às vezes tem ali, a gente não percebe essa finalidade. E assim acontece com a gente. A gente não consegue ver, às vezes, na nossa complexa formação espiritual, lá no começo, que são necessários alguns componentes para nos estruturarmos. Só que esses componentes, conforme a gente vai evoluindo, eles vão perdendo sentido. Eles vão deixando de serem necessários e a gente precisa reciclar. A gente precisa participar desse processo de transformação. Porque nós estamos treinando o nosso livre-arbítrio, precisamos participar desse processo que vai nos transformando. Mas o que ocorre? O que ocorre é que, com esse livre-arbítrio, a gente acaba escolhendo de forma meio equivocada. A gente, de forma imatura, escolhe permanecer ali por mais tempo que o necessário. Então, a gente vai ficando por ali, né, parado, olha, eu vou ficar mais um tempo, por quê? Porque Deus permite que eu vá no meu ritmo. E esse ritmo, às vezes, é bem lento, às vezes é quase parando. Então, aquelas fases que naturalmente se sucederiam, me levando para uma evolução, elas ficam estagnadas e, às vezes, eu não entendo. Então, quando nós somos crianças, nós temos as fases comportamentais que vão amadurecendo conforme o adulto que somos vai surgindo. Então, a gente vai deixando para trás coisas que a criança tem. Conforme o adulto vai surgindo, os chupetas, fraldas, brinquedos, birras, vão ficando para trás. Porque não dá para conviver, né, de forma adulta com essas coisas que são peculiares à infância. Que elas têm um sentido lá na infância. Na outra fase, já não me interessa tanto, né? Então, assim também em nossa transformação, nós vamos passando por fases que vão possibilitando esse amadurecimento do nosso espírito e deixando para trás coisas que às vezes eram muito necessárias, mas que podem nos complicar, nos deixar em circunstâncias, né, que não são muito benéficas para o nosso espírito. O Leon Denis, ele diz de uma forma bem poética sobre a evolução daquilo que Kardec chamou do princípio espiritual. Princípio espiritual é um assunto que não dá nem para começar a falar hoje. É um assunto muito complexo, né, dentro da doutrina, requer mais do que uma aula ou uma palestra para falarmos sobre isso. Mas Leon Denis, ele faz um resumo poético sobre a evolução do princípio espiritual. Ele diz assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Todos nós espíritas conhecemos essa frase, né? Às vezes a gente não entende perfeitamente como ocorre isso, mas a gente conhece, a grosso modo, que o princípio espiritual, ele passa por todo o reino mineral, vegetal, animal, para se amadurecer e surgir e se individualizar na fase hominal. Eu sempre costumo explicar isso dando o exemplo do ventilador, para dar uma explicação rápida do que seja
o princípio espiritual. Ele fala assim, não, então eu nasci lá no cachorro, eu nasci no mineral e agora eu sou... Não, é assim, o princípio espiritual, o princípio em direito é a base, é alguma coisa que constitui a base de algo. Então, nós temos um ventilador. No ventilador, o ventilador é formado por várias peças. Ele tem um parafuso, ele tem uma hélice, ele tem um plástico, ele tem uma estrutura plástica, ele tem a tomada, que liga na tomada o fio, tem vários componentes ali. O parafuso, né, é um simples detalhe. O que mais caracteriza o ventilador como ventilador é a hélice, né, que faz o vento. Mas a hélice sozinha não é ventilador, tá? Então, eu preciso que todos esses componentes sejam trabalhados fora para que depois eles se juntem e formem o que seja um ventilador. Então, aquele parafusinho lá de metal que veio lá do ferro, que surgiu lá no minério de ferro, lá na montanha, ele passa por uma metalúrgica, ele passa por um processo de montagem, de estruturação, que aí ele vira aquele parafuso, e assim acontece com a hélice, com todo aquele desenho, aquele plástico que é moldado, para formar o que seja o ventilador. Nenhuma peça separada dessa é o ventilador. É o todo junto que é ventilador. Então, o princípio espiritual é mais ou menos isso. Nós passamos por várias etapas, estruturando através do princípio espiritual aquilo que vai formar a base do nosso espírito, que vai fazer com que surja o nosso espírito. Assim, no reino animal, nós adquirimos lá o princípio espiritual adquire a atração, que Kardec fala em magnetismo. E esse aprendizado ali dos elétrons ali na atração, ele vai aprendendo a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal os instintos, e vai desenvolvendo. Até um dia que ele chega no homem e desenvolve o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e o raciocínio. Quando ele chega nesse momento, ele está individualizado como um espírito e está pronto para começar a sua jornada espiritual, né? Muito provavelmente é lá nesse momento longínquo, lá da nossa formação, que surgiu esse sentimento que nós chamamos de egoísmo. É ali que o egoísmo teve, muito provavelmente, a sua função básica, que é nos individualizar e nos dar consciência de que nós somos, eu existo e eu preciso. Eu preciso e eu quero. Então, eu preciso comer, eu preciso sobreviver. Então, esse instinto aí eu começo a entender como é que ele é a base da conservação. Lá atrás, ele está interligado, ele está composto na conservação daquele ser espiritual que vai habitar um ser animal, que vai encarnar num ser animal para se desenvolver. Ele precisa dessa consciência mental, ele precisa dessa estruturação física para se transformar, né? E conseguir passar por todas as infinitas fases que ele vai precisar para se desenvolver, né? A gente pode observar esse processo, né, como uma metáfora na infância humana. A criança dentro do útero, ela não tem consciência de si, e ela nasce, e ela vai ali, ela vai se descobrindo, às vezes ela olha a mão, às vezes quando ela é bebê, e ela vai cada vez mais aumentando a sua consciência de si mesma, a consciência de si mesma, até o ponto que ela chega naquela fase do egocentrismo, em que tudo é dela, tudo é para ela, né? E ali ela está fazendo o quê? Ela está descobrindo, ela está individualizando a sua personalidade infantil para começar o desenvolvimento ali até a fase adulta, até essa fase adulta. Então, esse sentimento de consciência do eu, do ego, é necessário para que ela se individualize. E ele é bom, que vai definindo os traços, até que ela começa a crescer e vai abandonando esse egocentrismo e vai ampliando, né? Vai caminhando para um amadurecimento equilibrado. Claro que nem sempre ocorre tão certinho essa etapa, né? Às vezes os pais interferem bem, né, nessa construção, né? E ao adorarem os seus belos filhos, eles incentivam às vezes muito esse egocentrismo a durar um pouco mais do que deveria. Isso leva, né, a que se formem adultos mais egoístas, mas aí já é outra coisa mais ligada à psicologia. Vamos voltar aqui à nossa explicação. Em nossa infância espiritual acontece a mesma coisa.
A gente se demora nessa estrutura, né? Por quê? Porque é gostoso ter, é gostoso se suprir com a posse. Quando o ser começa a se suprir com isso, ele começa a ser fisgado por essa, né, por essa satisfação que a posse traz, e ele não quer entregar. Tenta tirar da criança, na fase do egocentrismo, o seu brinquedo. Ela vai berrar, ela vai brigar, ela vai fazer um auê, né? É um escândalo. Da mesma forma somos nós. Né? Nós não queremos dividir nossos entes queridos, nossas coisas, nós queremos tudo para nós, tudo para nós. Então, como Kardec nos diz, a função do egoísmo tem a sua utilidade. Esse sentimento encerrado em seus justos limites é bom em si e dele precisamos para nos formar. Quando naturalmente, pelo caminho da minha existência, eu coloco o foco, né? Eu coloco o foco em mim mesma, isso gera uma útil função de me individualizar, mas também de autoproteção, de autoindependência. Eu me protejo a mim mesma, porque eu começo a querer as coisas, a me proteger, eu preciso comer, eu preciso me proteger, eu preciso de um alimento, eu preciso de uma proteção para o frio, para as intempéries da natureza, para preservar a minha vida. Isso vai gerando uma independência e uma proteção. E o egoísmo, em sua essência natural, em seu justo limite, ele tem um amor próprio bem definido ali, que desperta em nós esse amor próprio, né? Então, eu vou suprir essas necessidades para sobreviver. E esse amor próprio tem uma boa função nesse momento. Não há problema em amar a si mesmo, né? Afinal de contas, amar a si mesmo é um preceito divino. Jesus nos disse que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a nós mesmos. Então, o amor a mim mesma nasce antes do amor ao outro, porque o meu amor é o parâmetro para eu amar o outro, porque eu vou amar o outro como eu me amo. Então, a medida está aqui, a medida está aqui. É necessário que antes eu me ame para depois amar o outro, porque eu não consigo mesmo doar aquilo que eu não tenho. Eu não consigo, né? Quem já viajou de avião sabe que naquela, né, lembra, tem um determinado momento antes da decolagem que tem aquelas instruções. Que os comissários de voo estão ali instruindo como é que você coloca o cinto, onde estão as saídas de emergência, né? Como se comportar ali, como a posição dos assentos, e aquilo mais importante que ela fala, né? Atenção, senhores passageiros, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão, né? Você puxa para liberar o fluxo de oxigênio e coloque em você mesmo ajuste. Depois você coloca em quem você está acompanhando, seja o teu bebê, seja o teu filho, seja uma pessoa qualquer de idade que esteja ali, ou qualquer pessoa que esteja necessitando da sua ajuda, né? É um momento que eu falo que a gente não gosta muito de ouvir, mas é interessante, é bom ouvir. Ninguém quer ver aquelas máscaras caindo, mas se cair, a gente tem que colocar na gente primeiro. E isso não é questão de egoísmo. Não é. Se eu não preservar primeiramente a minha vida, eu não serei capaz de preservar a vida de ninguém. Porque vai faltar oxigênio rapidamente. E eu não vou dar conta, se eu não respirar, eu não vou dar conta depois de controlar quem está ali nervoso também e colocar na pessoa. Então, eu tenho que primeiro me suprir para suprir o outro. Para distribuir saúde, eu preciso ter saúde. Para alegrar o ambiente, eu preciso ter alegria em mim. Para distribuir alimentos, eu preciso ter alimentos. Eu preciso ter recursos para doar recursos. Senão, eu não consigo. Sejam recursos mentais, sejam recursos psicológicos, emocionais. É preciso que eu tenha essa estrutura, que eu tenha, né, esses componentes para que eu possa doar para o outro. Então, eu preciso desse eu forte, desse eu capaz para estruturar, para me estruturar e ajudar o outro. Está vendo a função benéfica que tem aí, essa função? Quando ela é usada no justo limite, esse egoísmo deixa de ser tão assustador assim, né? Então, aqui nós entendemos a base de sobrevivência que tem nessa necessidade fundamental do egoísmo.
Porque se a gente olhar lá atrás em nossa formação, lá primitiva, quando o homem estava no começo do mundo primitivo, o que acontece? Eu vou me individualizando através do o meu egoísmo, ele promove a minha individualização, a minha estruturação, eu vou sobrevivendo como unidade. E o meu semelhante também sobrevive como unidade, para então a gente se juntar ao grupo e fazer com que o grupo sobreviva. Então, as unidades estruturadas e fortes que sobrevivem juntam-se para formar uma humanidade sobrevivente. É muito mais fácil um conjunto humano, um grupo humano sobreviver, né, ali junto do que uma pessoa isolada. Então, isso foi fundamental para que a gente chegasse até aqui, para que a nossa humanidade se desenvolvesse junto a esse egoísmo que lá no começo era tão primordial. Então, esse instinto lá atrás, ele tem que ser forte. Ele tem que ser forte porque ele está ligado à nossa conservação, sim. E aí eu entendi por que ele está ligado, por que ele está ligado a um instinto natural de conservação. Ele é básico nisso, né? Mas à medida que nós vamos nos desenvolvendo como espírito, naturalmente ele vai perdendo a sua função. Nós não precisamos mais sobreviver como antes, né? O grupo agora precisa sobreviver de uma outra maneira, já não é mais por causa das intempéries, das necessidades, das feras. Agora nós precisamos sobreviver a nós mesmos, aos nossos conflitos. E para isso eu preciso diminuir essa força, né, desse instinto natural, para que outras virtudes apareçam em mim. E essas virtudes me levem, então, a essa transformação moral, que agora é outro momento. Senão a humanidade, esse grupo também não vai sobreviver se não tiver essa transformação moral. Então, o problema aqui acontece porque o nosso livre-arbítrio vai nos atrasando nesse processo, né, de reter o que já não uso tanto e fazer com que surjam outras virtudes. Porque o que acontece? Em algum momento desse processo, lá atrás, quanto mais consciência o homem, né, o ser humano vai tendo dele mesmo, lá no comecinho da existência dele, quanto mais consciência ele vai ganhando, ele vai percebendo que ele é diferente. Ele vai percebendo, primeiro, né, muitos morrem, mas ele começa a se sobrepor aos animais mais fortes. Ele começa a desenvolver ferramentas, ele começa a lutar e ele começa a vencer. Então ele começa a perceber que ele é mais forte que os animais. Olha aí, apesar de eu não ter mais força física, a minha inteligência fez com que eu desenvolvesse garras que eu não tenho, ferramentas, proteção, e eu consigo vencer o leão. Olha eu aqui usando, né, como proteção ao frio, a capa, a pele do leão. E isso me dá poder. Isso me dá poder, porque eu percebo que eu sou diferente, que a minha inteligência me faz destacar. E mais ainda, que eu me sobreponho aos outros animais e eu também me sobreponho aos meus semelhantes mais fracos. Porque aquele outro lá não conseguiu vencer o leão, não. Foi eu que consegui. Foi eu que consegui. E aí eu começo a despertar o orgulho. É nesse momento que começa a aparecer o orgulho. E esse orgulho, ele vem com uma carga boa de soberba, né? Porque se eu sou tão bom assim, gente, estou bombando aqui na selva, né? Aqui nesse mundo, estou bom, né? Eu mereço mais, não mereço mais? Não. E olha aí, o que começa a surgir depois do orgulho? O egoísmo. Dizem que o orgulho é o pai do egoísmo. E é exatamente isso, porque quando eu começo a me achar melhor que o outro, eu acho que eu tenho direito a mais prerrogativas do que o outro. Eu mereço mais, afinal de contas, eu sou mais forte. Esses animais têm que me obedecer, e esses fracos, eu acho que eu vou querer que eles cozinhem para mim. Né? Vou começar a ser, eu preciso ser servido porque eu sou tão bom. E aí ele começa a escravizar o outro, ele começa a sobrepor sobre o outro, usando dessa força que ele passa a gostar. Essa sensação, né? Essa sensação que exalta a sua personalidade, como nos diz Kardec, né? Então, nesse momento, o orgulho traz o egoísmo para o ser e eles vão se alimentando o tempo todo. Eu sou melhor,
então eu mereço mais. E se eu mereço mais, é porque eu sou melhor, né? E aí vai. Um mantém o outro aceso, né? E aí, praticamente, um não existe sem o outro. Kardec nos explica, o egoísmo tem a sua fonte no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar como acima dos outros, crendo-se com direitos superiores e se fere com tudo que, segundo ele, seja um golpe aos seus direitos. A importância que, pelo orgulho, ele liga à pessoa, torna-o naturalmente egoísta. E com orgulho e egoísmo aliado ali, né, nós temos, então, o princípio de todo o mal, de todos os vícios. Na base de todos os nossos mau hábitos, de todos os nossos vícios, está lá o orgulho, está lá o egoísmo. Então, tudo que nós pensarmos, ciúme, ambição, impaciência, a ira, a inveja, a avareza, a luxúria, a agressividade, a corrupção, a criminalidade, tudo. A intolerância, o preconceito, o racismo, né? Tudo isso, a base é o orgulho e é o egoísmo. Né? Então, como é que a gente faz para acabar com essa chaga dentro de nós? Tem jeito? Tem salvação? Né? Como em qualquer conquista de qualquer virtude, né, não basta só querer, não basta. Né? E lá no livro, ainda, né, Obras Póstumas, Kardec, mais uma vez, o codificador, nos fala da importância do raciocínio para vencermos as nossas más tendências. Né? Ele nos diz que, para adquirir as virtudes, né, é preciso destruir as causas que a geram, as causas que a produzem e a sustentam, para que o mal, né, seja substituído pelo bem, e aí o bem seja aplicado em cima daquele mal que eu destruí. Então ele diz que a causa principal do orgulho e do egoísmo é a falsa ideia de que o homem tem, de que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Vamos entender, né? Não sabendo de onde vem, ele escreve, se crê mais do que ele é, o homem. E não sabendo para onde vai, ele concentra todo o seu pensamento na vida terrestre. E ele a vê tão agradável quanto possível, querendo todas as satisfações, querendo todos os gozos para ele. E aí ele caminha sem escrúpulo, né? Eu estou aqui, é só essa vida que eu vou ter. Ele não considera a pré-existência da alma e ele não considera a imortalidade do espírito. E aí ele começa a achar o quê? Eu sou bom, eu acho que Deus nem existe, porque eu sou muito bom. Né? Ou se Deus existe, eu acho que ele existe porque ele está me privilegiando. Né? Afinal de contas, eu sou bonito, sou rico, sou inteligente, né? Ele está me dando tudo. Então ele começa a achar que Deus está lhe dando alguns privilégios. Ou Deus não existe, ou Deus existe porque está o privilegiando. De toda forma, a arrogância que ele tem faz com que ele negue a igualdade entre os homens, a fraternidade, a liberdade. Por quê? Porque ele quer tudo para ele. Ele quer tudo para ele e ele quer viver todos os gozos rapidamente antes que isso tudo se acabe. Por quê? Porque eu estou como foco nesse mundo transitório. Eu não acredito na pré-existência da alma, eu não acredito no meu futuro imortal. Então, sem entender isso, ele acha, né, que só existe ele mesmo e que tudo que ele tem que fazer é usufruir ao máximo tudo isso. Quando a gente, através do Espiritismo, né, pelo menos a gente tem essa ideia, quando a gente sabe que houve uma pré-existência, que nós já existimos várias vezes, que nós vamos existir mais tantas outras infinitas vezes, a questão da transitoriedade do aqui e agora começa a mudar o foco. Porque eu começo a perceber que através da reencarnação, eu já vivi várias vidas, eu nem sei quem eu fui. Mas hoje eu estou numa posição que amanhã eu não sei onde é que eu vou estar. Mas eu começo a baixar a guarda. Porque eu sei que eu estou me construindo e que Deus nos fez simples, ignorantes e a todos iguais. Não há privilégio. E se não há privilégio, apenas nós estamos mudando de posições. Hoje eu estou um pouco mais forte que você, hoje eu detenho mais inteligência um pouco mais porque eu investi um pouco mais, você
canta melhor, você toca melhor, o outro é melhor matemático, o outro é melhor advogado, o outro é melhor filósofo. Cada um se dedicou numa área. Mas, no fundo, nós estamos todos no mesmo lugar, alternando reencarnações, alternando talentos. Então, esse pensamento da pré-existência e da imortalidade faz com que a gente quebre aquela sensação de que o mundo material é tudo que a gente dispõe e que a gente tem que correr para chegar na frente, né? A gente começa a quebrar essa causa principal desse egoísmo moderno, né? Que já não tem mais nada a ver com aquele egoísmo que foi necessário lá para nos ajudar na conservação da espécie, né? Então, a consciência disso é que vai começar a quebrar ali, através do nosso raciocínio, esse entendimento para baixar a guarda e começar a mudar o nosso olhar, né? E nos colocar aí na luta contra esse egoísmo, né? Quando nós falamos de egoísmo, o que nos vem à mente, geralmente, é os momentos de pouca disposição para a divisão dos nossos recursos físicos, né? A gente fica assim, olha, eu reconheço o egoísta porque ele não divide nada, olha, eu sou um pouco egoísta porque eu não quero repartir o pão, né? A gente foca mais nessa questão, eu não divido, eu preciso doar o meu sapato, a minha roupa, tá lá, o outro não doa o dinheiro, eu preciso doar um pouco aqui, ser menos egoísta, tá? Isso também é ser egoísta, né? Mas o egoísmo, ele é um pouco mais amplo do que apenas essa doação de recursos materiais, de recursos físicos, né, que mostra bem nitidamente esse sentimento em nós. Ele pode ser um pouco mais sutil do que a gente pensa, né? E ele está embutido em várias atitudes nossas do cotidiano, que a gente às vezes nem percebe que a gente tem. Então, a nossa participação social ou a nossa alienação social, tudo que eu despejo no ambiente em que eu vivo, tudo que eu deixo de cooperar, tudo que eu finjo não ver porque eu não quero me incomodar, tudo isso tem um efeito na sociedade em que eu vivo e eu estou desconsiderando esse efeito no meu semelhante. Eu estou sendo egoísta. Então, isso se reflete nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, seja no barulho que eu produzo sem pensar no ouvido do outro, seja no lixo físico que eu jogo pela janela, seja no lixo mental que eu distribuo pelo ar, né? Seja no troco errado ali que eu não devolvo, seja ali na fila que eu pulo, né? Que eu passo na frente, seja no roubo inofensivo daquela vaga do estacionamento, seja assim numa infração de trânsito qualquer, né? Aí eu vou podar pela direita, aquele monte de carro parado, todo mundo esperando, mas eu não posso esperar. Eu vou passar pela direita aqui, pelo estacionamento aqui, pelo acostamento, eu vou pelo acostamento. Mas aquilo ali não está pondo a vida de alguém lá na frente em risco que possa sair dali? Sim, mas eu estou pensando? Não. Então, nós estamos o tempo todo fazendo atitudes que podem se classificar como egoísta em pequenas coisas em que a gente prejudica o outro sem perceber. Seja na vista grossa que a gente vê a corrupção correr, seja ali em coisas mais piores como a guerra, como a violência, como o crime hediondo. Seja qualquer coisa que eu promova a infelicidade do meu semelhante, eu estarei sendo egoísta. Eu não estarei considerando a dor do outro. A dor do outro. Então, ante o silêncio das injustiças no caminho, eu só quero caminhar e chegar na minha casa. Né? Eu não estou fazendo mal para ninguém, nem o bem. Então, todos nós carregamos uma dose, carregamos esse pouco, essa cota de egoísmo. Por quê? Porque nós estamos ali nessa estrutura que nós falamos, que nós conversamos, isso tudo é muito forte. Não dá para ficar perfeito de uma hora para outra. Né? Então, eu falo, todos nós carregamos aqui e ali alguma coisa o tempo todo. Então, eu falo assim, o rico, ele acha assim, bom, o gás subiu, mas eu sou tão rico, é irrelevante o preço do gás para mim. E daí, né? O gás subiu. Aí o pobre fala assim, a gasolina subiu, mas eu não tenho carro, né? Eu não tenho carro, então o problema não é meu. E a gente se esquece que é uma interligação de fatos, uma interligação de elos, onde o preço de tudo vai chegar de alguma forma no bolso de todos.
de todos nós, né? Esquecemos que nós somos essa interligação de elos e nós vamos nos isolando no nosso individualismo, como forma de nos proteger, achando que a gente vai se salvar, né? E é bem aí que a gente começa a se perder, porque a sobrevivência humana, como nós vimos, né? Lá no começo, ela só foi possível pela força do grupo, pela força do grupo. E a gente segue aqui dizendo, né, esquecendo que nós precisamos fortalecer esse grupo com a transformação moral, como eu disse. E a gente esquece disso, né? Como é que a gente fala? Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, primeiro eu, depois os meus, né? Talvez o outro ou nunca, né? Nada mais para os outros, só para mim. Né? Isso é o quê? É um caminho para a escassez. Eu acho que eu estou protegendo o meu bem? Não, eu estou caminhando para a escassez de recurso, porque eu vou ficar sozinho uma hora, e a escassez da solidariedade, que tanto nos salva nos momentos de tragédia, né? Tem um texto de um alemão da época da Segunda Guerra, um alemão chamado Martin Müller, que diz o seguinte: um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu, e como eu não sou judeu, eu não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista, mas eu não sou comunista também, eu não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram o meu vizinho católico, mas eu não sou católico, e aí eu também não me incomodei. No quarto dia eles vieram e me levaram, mas aí já não havia mais ninguém para reclamar e nem para me ajudar. Então, nós estamos ligados uns aos outros, né? Como é que a gente faz para acabar com esse egoísmo, né? Kardec, é possível, né? É possível acabar com ele? Kardec acredita que sim, né? Eu acho que todos nós acreditamos também. Porque se nós estamos fadados à perfeição, isso quer dizer que nós podemos aprender a desenvolver todas as virtudes e tirar todos os nossos defeitos. Quanto tempo? Não sei. Somos imortais, tem uma imortalidade toda para fazer isso. Mas o egoísmo, como eu disse, é um sentimento complexo. Ele é um sentimento complexo porque ele está na base estrutural de todos nós. Ele está lá na base, né? Então, não é mesmo fácil contê-lo, porque para conter isso, né, eu tenho que mexer em todas as virtudes que ele desvirtuou. Lembra que ele é o pai de todos os vícios? Então, eu tenho que mexer em todos esses vícios. Eu tenho que sobrepor esses vícios às virtudes para começar a combatê-lo. Então, eu tenho que desenvolver a empatia, a caridade, a compreensão, o perdão, a solidariedade, a tolerância, o amor. Está vendo como é complexo? Não é simples. Não é simples. E ninguém está exigindo que a gente saia daqui, porque a gente não vai sair dessa vida com o nosso egoísmo totalmente resolvido. Né? Isso é um trabalho para várias existências. Para várias existências. Né? Deus nos dá permite que a gente faça isso nesse ritmo, e é um trabalho lento mesmo. É um trabalho lento, mas a gente tem que começar. A gente tem que começar. E para começar, um bom começo para essa mudança, né, para mudar esse individualismo, para começar a tirar esse foco, é praticar a empatia nas nossas relações. É nos colocarmos no lugar do outro, nas nossas relações, nas nossas formas de conviver aqui nesse planeta, né? E para ajudar nessa empatia, a gente pode carregar aqui no peito, ou na cabeça, ou no coração, ou no bolso, aquela pergunta básica embutida na lição do Cristo, né? O que eu estou fazendo ao mundo? O que eu estou fazendo ao outro? Eu gostaria que fizesse comigo? Quando a gente começa a perguntar isso, a gente está começando a fazer um exercício básico de empatia e começando a mudar todas as nossas posturas. E a gente precisa fazer essa pergunta todos os dias. Então, empatia e aplicação da lição de Jesus. Ela vai diminuir esse egoísmo que a gente tem aí estruturado em nós. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Não é básico? É muito bom. Somos um grupo humano em evolução. Nós somos interligação de elos. Somos componentes de elos interligados. Quando eu me transformo, eu transformo todo o mundo à minha volta. Então, se eu quero um mundo melhor, comece por mim, né? Comecemos por nós mesmos. A gente quer um mundo melhor? Claro que sim, né? Nós espíritas queremos muito, né? Nós estamos ansiosos aí pelo mundo de regeneração.
A gente quer, mas para que esse mundo de regeneração chegue, ele não vai cair do céu pronto, né? Nós precisamos, ele virá da nossa própria construção. Somos nós mesmos que vamos construir esse mundo de regeneração através da nossa transformação moral. E essa transformação moral não vai ocorrer se a gente não mexer nesse egoísmo, nesse orgulho que tanto danifica as nossas relações. Eu espero que Jesus nos abençoe e nos fortaleça na edificação, né, dessa benéfica e tão esperada transformação moral. Uma boa noite a todos, agradeço a atenção, agradeço a companhia e vamos com Jesus, uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada.